Meu nome é Raquel Duarte. E só agora, depois de tantos anos tentando entender o que realmente aconteceu comigo e com a minha família, eu finalmente tive coragem de contar tudo de uma só vez. Talvez porque, apesar de tudo, eu tenha sobrevivido. Ou talvez porque eu sinta que, se eu não colocar para fora, essa história nunca vai deixar de me perseguir. Tudo começou no ano de 2019. Na época, meu marido, Jonas, trabalhava havia exatos 10 anos em uma empresa enorme do interior. Uma usina que transformava cana-de-açúcar em açúcar e álcool. Ele sempre foi dedicado, sempre chegava mais cedo, sempre fazia hora extra. Nunca imaginamos que de um dia para o outro, tudo desmoronaria. Lembro como se fosse hoje à tarde em que ele chegou em casa com os olhos vermelhos, segurando um envelope pardo nas mãos trêmulas. Era a carta de demissão. A empresa onde ele sempre foi fiel, onde ele acreditava que se aposentaria, simplesmente o dispensou. Disse que era corte de gastos, como se 10 anos de esforço fossem descartáveis como papel. Eu, naquela época, já estava desempregada havia 1 ano inteiro. Trabalhava havia 6 anos numa agência bancária como telefonista, até que cortaram meu setor. Ou seja, quando Jonas foi mandado embora, nós dois ficamos sem nada de renda fixa. Foi como cair num buraco sem fundo. Foi então que decidimos usar os acertos da rescisão dele e abrir um pequeno armazém. Era a ideia que tínhamos para começar rápido e tentar sobreviver. E para falar a verdade, no começo pareceu dar certo. O movimento era bom, as pessoas compravam bastante. Nós tínhamos horário para abrir, mas quase nunca para fechar, porque sempre aparecia alguém chamando na porta mais tarde, pedindo alguma coisa urgente. Eu já estava cansada, mas esperançosa. Porém, a pessoa que mais me pressionava era a minha mãe. Ela implicava com tudo, com o fato de o armazém ser longe, com o fato de meu filho pequeno ficar muito tempo comigo lá, com o fato de Jonas trabalhar até tarde comigo. E aquilo tudo foi gerando brigas, desentendimentos, acusações. Por insistência dela, acabamos cedendo. Mudamos de ramo. Comecei a trabalhar com moda, vendendo roupas femininas e infantis. O estabelecimento ficava ao lado da minha casa, em um ponto que pertencia ao meu sogro, que, graças a Deus, não me cobrava aluguel. Mesmo que o faturamento não fosse tão bom quanto no armazém, ainda era algo, e eu tentava me conformar. Até que um dia fui cobrar uma pessoa que havia comprado fiado no antigo comércio e nunca pagou. Ela não apenas se recusou a pagar, como me destratou de um jeito que eu nunca tinha passado na vida. Saí humilhada daquele lugar e depois disso, meu mundo começou a desabar de novo. As vendas foram caindo, primeiro lentamente, depois abruptamente, como se alguém tivesse desligado uma chave invisível. Mudamos de endereço, mas não funcionou. O lugar era morto, sem movimento. Mudamos de novo para o 3º estabelecimento. E quando finalmente parecia que estava dando certo, uma empresa grande se instalou do nosso lado e simplesmente engoliu toda a clientela. Não só a minha, mas de todo mundo ao redor. Comecei a sentir que havia algo errado. Não era só azar, era como se algo estivesse sempre 2 passos à nossa frente, pronto para derrubar tudo o que tentávamos levantar. Foi nesse período, quando eu já estava desmotivada, exausta e sem entender o que estava acontecendo, que uma mulher apareceu, uma cigana. Ela surgiu na porta da minha loja numa tarde nublada, sem que eu tivesse visto ela chegando pela rua. Parecia que tinha brotado do ar. Ela me olhou como se já me conhecesse. Pediu minha mão e, antes que eu pensasse em recusar, segurou meus dedos com firmeza. Seus olhos ficaram negros, como se a pupila tivesse engolido a íris, e ela disse coisas que ninguém poderia saber. Disse que um despacho havia sido feito contra meu sogro, e que por causa disso a família inteira estava afundando, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Eu fiquei muda, porque tudo aquilo era verdade. Ela também disse que aquela pessoa para quem eu cobrei a dívida havia feito um trabalho contra mim, que o propósito era me ver arruinada.
Disse que aquele ritual me fazia ver vultos, ter pensamentos horríveis contra mim mesma, sonhar com coisas ruins, sentir peso no peito e, pior, perder clientes assim que os conquistava. A cigana falava com tanta certeza que eu comecei a tremer. Ela pediu permissão para quebrar aquilo. Eu não sabia o que pensar, mas, no desespero, concordei. Ela murmurou palavras que eu não reconheci, soprou sobre a minha mão e depois simplesmente virou as costas e foi embora. Não pediu dinheiro, não pediu nada, apenas desapareceu da mesma forma que chegou. Depois disso, aos poucos, as coisas começaram a melhorar. A clientela voltou, o movimento aumentou. Parecia que as coisas estavam entrando nos trilhos de novo. Voltei ao ponto do meu sogro, ao lado da minha casa, porque não fazia mais sentido insistir em algo que parecia amaldiçoado desde o início. E então veio a pandemia. E tudo o que estava se alinhando desmoronou outra vez. Foi como se eu tivesse sido empurrada de volta ao buraco do qual eu estava tentando sair. Mas apesar de tudo, eu não perdi a fé. Minha relação com Jonas melhorou como nunca. Estávamos mais unidos, mais fortes, mais próximos. E para minha alegria, descobri que estava esperando nosso segundo filho. A relação com minha mãe continuou difícil, porque ela é o tipo de mulher que acredita que sabe o que é melhor para todos. Mas eu já não permitia que os conflitos me consumissem como antes. Foi só muito tempo depois que percebi algo. Tudo o que a cigana disse não era algo que eu teria contado a ninguém. Eram detalhes íntimos, sentimentos profundos, situações que só eu vivia dentro da minha mente. Eu acreditava que minha vida estava de cabeça para baixo por causa do meu afastamento da igreja, mas, segundo aquela mulher misteriosa, havia algo muito mais pesado, mais obscuro por trás de tudo. E quanto mais eu penso naquele dia, mais percebo que nada foi coincidência. A forma como ela me encontrou, as coisas que ela sabia, o jeito que ela falou para eu ter cuidado com quem eu deixava entrar na minha casa e na minha vida. Eu não sei quem ela era, não sei de onde veio, mas sei que depois dela tudo mudou. Talvez ela tenha quebrado uma maldição, ou talvez apenas tenha revelado uma que sempre esteve lá, me acompanhando desde muito antes, sorrateira, silenciosa, esperando o momento certo para atacar. E até hoje, quando estou sozinha, sinto a mesma presença que sentia naqueles dias escuros. Como se algo me observasse atrás da porta, no canto mais escuro do quarto, no reflexo borrado do espelho. Não sei se aquilo foi realmente quebrado, ou se apenas adormeceu, esperando, só esperando. Meu nome é Rosalina, e o que vou contar aqui é algo que atravessa gerações da minha família. Durante muito tempo eu mantive silêncio, porque cresci ouvindo que certas histórias não devem ser repetidas. Mas hoje, adulta, percebo que guardar isso só fez aumentar a sensação de que algo continua à espreita. Por isso, decidi relatar tudo o que vivi e tudo o que ouvi da minha mãe, que por sua vez escutou da minha avó. Talvez, ao transformar este relato em palavras, eu finalmente consiga me livrar da sensação de que aquela presença ainda me observa quando a noite cai. Minha mãe, Sebastiana, nasceu e viveu sua infância em um vilarejo minúsculo, enterrado entre plantações de milho e estradas de barro no interior de Pernambuco. O nome do lugar era Serra do Vento Seco, mas quase ninguém fora dali conhecia o nome. Era daqueles povoados isolados, em que as casas ficavam separadas por vários quilômetros e a única luminosidade à noite vinha das lamparinas de querosene e da lua, quando ela resolvia aparecer. Minha mãe sempre descrevia aquele lugar como simples, pobre, mas tranquilo, até que algo aconteceu ali, algo que maculou a terra e mudou para sempre o destino dos moradores. Segundo ela, tudo começou muito antes de eu nascer, quando ela tinha por volta de 9 anos. Naquela época, meu avô, chamado Antenor,
possuía uma pequena criação de gado e tentava melhorar de vida. O vilarejo, apesar de pobre, prosperava como podia, até que uma tragédia dividiu as famílias e fez o sangue escorrer naquela terra seca pela primeira vez. O estopim foi um homicídio. Minha mãe dizia que naquela época adultos evitavam falar de morte perto de crianças, mas mesmo assim ela percebia a tensão, os cochichos, os olhares de medo. O motivo do crime, segundo ela, foi dinheiro, como quase tudo que dá errado na vida. 2 homens brigaram por causa de uma quantia que nunca ficou totalmente clara, e um deles terminou morto. O problema é que a família da vítima era conhecida por nunca deixar nada impune. A vingança veio rápida, cruel, calculada. E quando o segundo sangue caiu sobre aquela terra, foi como se algo fosse despertado. A partir daí, os moradores começaram a relatar coisas estranhas. E não estou falando de pequenas superstições ou sombras mal interpretadas. Estou falando de aparições, gritos, assombrações e presenças que desafiavam a explicação humana. Minha mãe sempre começava o relato dizendo que a escuridão de Serra do Vento Seco não era uma escuridão comum. Segundo ela, quando anoitecia, a escuridão parecia mais densa, mais pesada, como se fosse viva. As casas ficavam distantes umas das outras, separadas por cerca de 2 quilômetros, e qualquer trajeto à noite era feito no escuro absoluto, iluminado apenas pela claridade da lua. Foi numa dessas noites que tudo começou para ela. Minha mãe, ainda menina, vinha pela estrada com seu irmão mais velho, meu tio Josafá, quando viram à frente, parado no meio do caminho, uma mulher. Ela tinha cabelos longos e negros como carvão molhado que quase chegavam à cintura. Usava uma saia branca rodada, tão clara que parecia brilhar. Era uma mulher de beleza incomum, uma beleza que não parecia humana. Minha mãe dizia que, à primeira vista, imaginou ser uma cigana perdida, até que aquela mulher sorriu. E aquele sorriso, minha mãe sempre parava por alguns segundos antes de descrever. Ela dizia que o sorriso era largo demais, aberto demais, parecendo que queria mostrar todos os dentes que tinha e os que não tinha. O olhar dela atravessava a alma. Não era um olhar natural, era um olhar vazio e profundo ao mesmo tempo. A mulher então começou a girar. Girava devagar no começo, depois mais rápido e mais rápido ainda. E foi nesse momento que meu tio gritou: "No fogo! O corpo dela está pegando fogo!" Conforme a mulher girava, as bordas da saia começaram a se incendiar, como se as chamas surgissem do nada. Em poucos segundos, todo o corpo dela era um ciclone de fogo. E mesmo em chamas, ela continuava sorrindo. Minha mãe dizia que nunca tinha corrido tanto na vida. Meu tio puxou sua mão e os dois correram desesperados pela estrada, ouvindo atrás de si o barulho do vento cortando as labaredas. A mulher, ou aquilo que parecia uma mulher, vinha atrás deles, mas nunca ouviam passos, apenas um zumbido que lembrava brasas sopradas. Ao se aproximarem da casa, já ofegantes, suados, chorando, a aparição simplesmente desapareceu. Sumiu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Eles contaram tudo aos adultos, mas ninguém acreditou. Diziam que era imaginação de criança assustada, ainda mais em tempos tão tensos. Mas tudo mudou quando o vizinho do sítio ao lado, o senhor Firmino, relatou ter visto a mesma mulher. A partir daí, os eventos se intensificaram. Todas as noites, os moradores ouviam correntes sendo arrastadas ao redor das casas. Não era uma ou duas vezes, não era imaginação. As correntes arrastavam no chão batido, como se alguém pesado, mancando, as puxasse com dificuldade. E junto ao som, ouvia-se passos lentos arrastados. Os gritos começaram pouco depois. Gritos que ninguém conseguia identificar se vinham de um homem, uma mulher ou uma criança. Gritos que faziam os cabelos do braço arrepiarem instantaneamente.
Foi nessa época que minha mãe teve a pior experiência da vida dela. Certa noite ela estava deitada em sua rede, tentando dormir apesar dos sons lá fora. A rede começou a balançar. Primeiro devagar, depois mais forte. Muito mais forte. Como se alguém estivesse empurrando com violência. Ela fechou os olhos com força, morrendo de medo. Mas quando o balançar ficou tão intenso que parecia que ia virá-la no chão, ela abriu os olhos. E ali estava, a figura pálida, baça, cinzenta, com olhos fundos, extremamente escuros. E estava encarando ela de uma distância tão curta que minha mãe podia sentir seu hálito frio. Ela gritou tão alto que acordou toda a casa. Depois daquela noite, minha mãe disse que viver ali era insuportável. Sombras eram vistas perto das janelas. Objetos se moviam sem ninguém tocar. Às vezes, o gado amanhecia morto, sem feridas, como se tivesse morrido de susto. Quando meu avô finalmente decidiu que era hora de ir embora, minha mãe disse que foi a primeira vez que ela se sentiu verdadeiramente aliviada. Anos depois, em 2014, minha mãe voltou ao vilarejo com meu tio para mostrar à família o lugar onde cresceram. Ela contou que, ao chegarem lá, sentiram um peso estranho no ar, como se o tempo não tivesse fluído ali da mesma forma que nos outros lugares. Serra do Vento Seco estava praticamente deserta. Cerca de 70% dos moradores tinham ido embora, e os poucos que restavam olhavam para os visitantes com desconfiança. Os sítios estavam abandonados, as casas tomadas pelo mato, e até o vento parecia carregar lamentos. Um morador, sem que ninguém tocasse no assunto, disse que, até hoje, quem anda à noite por ali vê a mulher da saia branca rodando no meio da estrada. E que, quando o silêncio toma conta do vale, ainda é possível ouvir as correntes sendo arrastadas em volta das casas. Eu cresci ouvindo essas histórias e sempre me pergunto, um lugar marcado pelo sangue pode ser amaldiçoado para sempre? Talvez sim. Talvez certas feridas nunca cicatrizem. E talvez existam presenças que continuam vagando por onde suas dores começaram. Este relato evidencia como ambientes marcados por violência e tragédias tendem a gerar, na memória coletiva, fenômenos sobrenaturais que se perpetuam de geração em geração. A experiência vivida pela família de Rosalina demonstra não apenas o medo real das situações vividas, mas também a força do imaginário popular e de como a sensação de insegurança pode transformar qualquer sombra, barulho ou silêncio em algo aterrorizante. Se as aparições eram reais ou não, cabe ao espectador decidir. Mas é inegável que lugares manchados pelo ódio guardam cicatrizes que nem o tempo consegue apagar. O relato de Raquel evidencia como situações de crise emocional, financeira e familiar podem abrir espaço para interpretações espirituais e místicas profundas. A aparição da cigana, figura recorrente no imaginário popular, simboliza o desejo humano de encontrar explicações para o caos. Embora alguns elementos possam sugerir coincidências ou projeções psicológicas, o impacto real dos eventos sobre a vida da narradora é inegável. Entre superstição, fé e desespero, fica a reflexão. Em momentos extremos, qualquer luz na escuridão parece um sinal do destino, mesmo que seu verdadeiro significado permaneça desconhecido.